Eu sou a Cristina, você está no Relivrando, bem-vinda. E hoje eu quero conversar sobre 2 livros sobre a Primeira Guerra Mundial. São livros de ficção, são romances. E eu me propus a ler 10 livros, que agora já aumentou para 11, sobre esse período, que é um período que se lê muito pouco, pelo menos eu li muito poucos livros. Eu li muito mais coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Então eu fiquei curiosa, faz tempo que eu quero ler, conhecer um pouco mais desse período, as obras que fizeram sucesso e que falaram sobre a guerra e as consequências da guerra. Então hoje eu vou conversar sobre 2 que mostram isso. Menos a guerra e mais a consequência da guerra sobre as pessoas. E eu espero que vocês gostem. Eu quero começar mostrando os 2 livros, né, que eu li no Kindle. Então eu vou mostrar este aqui em inglês, que é da Rebecca West, The Return of the Soldier, e o outro que eu li em português, vou deixar aqui a capa, Viagem ao Fim da Noite, do Louis Ferdinand Céline. Bom, eu vou começar falando deste aqui, que foi o primeiro romance escrito pela Rebecca West. Eu não encontrei em português. Se vocês encontrarem uma versão em português, por favor, deixem aí nos comentários para os coleguinhas poderem acessar. Ela escreveu esse romance aqui em 1918 e ela trata de um assunto muito interessante, que inclusive ela foi a primeira escritora a tratar desse assunto num romance, que é o estresse pós-traumático, né? É o estresse, o choque que os soldados sofrem por causa do estresse da guerra. Quer dizer, não era uma síndrome muito conhecida, muito discutida na época, e ela levantou esse assunto e colocou aqui nesse romance. E a história, né, como diz aqui a capa, que aliás é uma capa lindíssima, eu acho que tem tudo a ver com romance. Esse livro vocês encontram baratíssimo. Essa versão, inclusive, eu paguei acho que R$ 1,99. É um livro bem baratinho mesmo. Para quem consegue ler em inglês, inclusive, é um texto muito simples, muito fácil. Dá para ler perfeitamente para quem tem inglês intermediário. Às vezes vocês me perguntam que livro ler, né, para poder desenvolver o inglês. Esse aqui é um deles, né, The Return of the Soldier. E a autora aqui vai contar a história do retorno do Chris Baldry, que é um soldado que foi atingido por uma bomba no fronte de batalha. Só que ele não foi atingido fisicamente, quer dizer, fisicamente ele acabou saindo ileso, mas o emocional dele foi afetado. Então, quando ele volta para casa, ele é vítima desse estresse pós-traumático e ele volta sem a memória recente. Ele volta, é muito interessante porque ele tem memória até o momento em que ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. Dali para frente ele não se lembra de mais nada. Ele não se lembra, por exemplo, da esposa dele, porque a história gira em torno dele, né, desse soldado, e de 3 mulheres que fazem parte da vida dele. Então, ele retorna e ele não lembra da esposa, que recentemente havia perdido o bebê. Então, logo que ele foi para a guerra, ela estava grávida, e enquanto ele estava no fronte, ela perdeu o bebê. Então, ela também estava passando por um estresse, um choque também traumático, mas por razões diferentes. E ela tem que lidar com essa volta desse marido que não lembra dela. E quem narra essa história é a prima do rapaz, a prima do Chris Baldry. E ela vai narrar tudo do ponto de vista dela. Ela está vendo essa história de fora. Então ela está vendo essa esposa ter perdido o filho, estar sofrendo, e agora sofrer pela volta do marido sem memória recente. O marido, que está totalmente, né, o primo, totalmente alheio a tudo que aconteceu, né, durante a guerra, e no fronte e em casa, e que a única coisa que ele se lembra é de estar apaixonado por uma outra garota, que é a terceira garota da história. E que nessa ocasião, obviamente, já envelheceu, já teve filhos, né, já casou, teve filhos, um casamento não muito feliz, e é pobre, né, sendo que o Chris
O Chris Baldwin é bastante rico. E esse foi um dos motivos pelos quais os dois não se casaram quando eram jovens, porque o nível social das famílias deles era muito diferente e as famílias, então, né, principalmente a família rica, não permitiu o casamento. Mas é interessante porque ele volta com assim, o firme objetivo de casar com essa garota. A maneira como essas três pessoas, né, como a esposa, o ex-amor dele, né, o primeiro amor dele, e ele mesmo lidam com essa situação, é que é inusitada, né, e sempre narrado pela prima. Então, assim, é um livro muito bem escrito, como eu falei, é um texto simples, mas muito amoroso, né, um texto muito delicado, para tratar, inclusive, de assuntos que são delicados, né? Assuntos que as pessoas na época, conforme eu disse aqui, não costumavam discutir. Então, um livro muito bom, adorei, foi o primeiro livro que eu li dessa série aqui para a Primeira Guerra Mundial, e eu acho que eu acertei na mão. E eu gostaria muito que vocês tivessem acesso e pudessem ler, porque é uma história muito bonita e muito bem escrita. Antes de falar desse segundo livro, que é Viagem ao Fim da Noite, eu quero fazer duas observações. Primeiro, é uma pergunta que me fazem de vez em quando, em qual idioma eu prefiro ler. Obviamente, eu prefiro ler em português, porque é o meu idioma, né, português. E é o que eu conheço melhor. Agora, se o livro é escrito em inglês originalmente, eu tenho muito mais acesso aqui, claro, né? Então, eu prefiro ler em inglês. Também porque, às vezes, o idioma original, assim como ler em português os autores que escreveram em português, ler livros que foram escritos em inglês pode trazer algumas diferenças que na tradução se perdem, né? Agora, se o livro é escrito num outro idioma que eu não domino, como, por exemplo, francês, que eu conheço um pouco, mas não domino, eu não conseguiria ler esse livro do Céline em francês. Tem muitas nuances que em português eu perdi, eu já vou explicar para vocês. Então eu prefiro a tradução para o português. Essa era uma coisa que eu queria observar. E a segunda é que esse livro do Céline entrou na lista porque foi um livro indicado pelo Amos Oz. Eu li um livro dele, que é De Que é Feita a Maçã, que é um livro de 6 capítulos, que são 6 conversas que ele teve quando ele estava sendo entrevistado. E ali, olha, eu já estou dando dica de um terceiro livro aqui no vídeo, hein? Ali ele fala bastante sobre a vida dele, sobre ele, sobre a infância, mas ele dá detalhes ali e fala sobre sentimentos, né? Sobre visões que ele tem, né? Sobre as coisas, né? Visão de mundo, né? Que eu acho que numa biografia eu não teria acesso, ele não teria se aberto tanto. Então ali naquelas entrevistas ele se abriu, se expôs e falou muito sobre ele mesmo. Então é um livro muito bom. Para quem gosta do Amos Oz, esse livro é recomendadíssimo. Para quem não conhece nada do Amos Oz, também é recomendadíssimo. E aí nesse livro, né, em algum dos capítulos que eu não lembro qual, ele indicou Viagem ao Fim da Noite do Céline. Que é um livro, gente, muito diferente. Eu vou ter que consultar aqui as minhas anotações, porque eu já li há um tempinho, e foi um livro que você já vai entender, eu vou ter que ler de novo. Você já vai entender por quê. Ele foi escrito em 1932, também é o primeiro romance do autor, assim como da Rebecca West, só que esse aqui é semi-autobiográfico, porque o Céline também, além de escritor, ele lutou na Primeira Guerra, ele foi um médico, e ele coloca tudo isso aqui nesse romance, tá? Mas esse aqui é um romance que fala do retorno, né, desse soldado e das viagens que ele fez depois desse retorno da Primeira Guerra. Só que é um romance muito surreal, gente, porque até uma certa altura, vamos dizer assim, um pouco antes da metade, eu não estava entendendo quase nada do romance. Estava muito perdida, né? E aí, de repente, me deu aquele clique. Eu falei, agora eu já estou entendendo. Por que eu não estava entendendo? Né? E eu não vou contar para vocês, porque eu quero que vocês tenham a mesma experiência. Não sei se todo mundo tem essa experiência, mas eu tive. E para mim foi interessante, porque
Eu acho que eu perdi muita coisa por não ter entendido até aquele momento o que estava acontecendo, sobre o que o autor estava falando, qual personagem, né? E é a história desse personagem, que é o Bardamu, tem um nome muito esquisito, né? E que retorna da Primeira Guerra, e aí ele vai para a África e tem que enfrentar todas aquelas intempéries ali da África. E aí, eu falei certa palavra? Intempéries, intempéries. Bom, coisas inusitadas, né, da África. E depois ele vai para os Estados Unidos, para Detroit, que é uma região muito, na época inclusive já estava sendo muito industrializada. E aí ele vai trabalhar ali. Então ele vai ter que lidar com 2 tipos diferentes de selva. Depois ele volta para Paris, aí ele vai trabalhar com a área da saúde, e aí ele vai ter várias experiências, ele vai colocar tudo isso de uma maneira também bastante surreal. Inclusive em relação a essas viagens que ele faz, né, os lugares que ele vai, por onde ele passa, as pessoas que ele conhece, a gente não sabe muito bem o que é realidade, o que só acontece dentro da cabeça dele. Ou, bom, tá vendo? Eu não posso contar, porque se eu contar, vou estragar. É um romance muito diferente, é um livro muito diferente. Realmente esse foi um livro que modernizou a escrita e a literatura na França na época, né? Ele foi lançado, como eu falei, em 1932. Ele é considerado um romance revolucionário e eu quero reler, porque eu acho que eu vou conseguir entender muito mais do que eu entendi na minha primeira leitura. Bom, então fica aí 3 dicas. Viagem ao Fim da Noite, do Céline, The Return of the Soldier, da Rebecca West, e, de quebra, acabei indicando De Que É Feita a Maçã, que é uma entrevista, uma série de entrevistas do Amos Oz. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deem um joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do canal e dos vídeos do canal. Se vocês não são inscritos, inscrevam-se e boa semana para vocês.